Convido todos agora, meus amigos, aos ilustres políticos executivos, aos senhores excelentíssimos magistrados, doutores em direito, do judiciário, aos legisladores, aos meus colegas de profissão, professores, às mães, às mulheres e todos os historiadores desse país a pensarem um pouco sobre um palanque no alto da solidão dentro da minha casa para dizer e fazer a minha campanha e o que eu defendo como política, desde o início defendi, e venho expor e mostrar alguns fatos que talvez não sejam de conhecimento público. Afinal de contas, eu tenho e posso sim. Se existe e já existiu uma intervenção militar nesse país e se iniciou não existe memória boa ou através da existe memória treinada e destreinada. Só isso. Eu vou te provar isso. censura e da tortura que existiu. Dizem que existiu. A guerra do Iraque. Ele estava com o corpo para fora do tanque. Se alguém sofre e alguém sofreu rechaço de liberdade de expressão e censura, aqui fui eu. E falar sobre o que é e o que pode ser falado, o que pode ser dito, o que pode ser ridicularizado, o que pode virar escárnio, ninguém acreditar e ser descredibilizado e ser desacreditado, isso também eu entendo. E sobre tortura e formas de coerção, também sei toda a estrutura. E tem legitimidade, talvez seja herança do DNA, antes eu do que os outros. Afinal de contas, o que eu percebo desde o início das intenções de candidatura de políticos para as eleições de 2022 é uma total sem vergonhice. É escandaloso, é assim, é feio, mas no entanto, se é para torturar e para censurar alguém de falar, como fezem e como fizeram comigo, quase falei fezes, deve ser, por algum motivo. Então, talvez eu tenha legitimidade, desde que se sabe da história, da intervenção militar e do governo que se deu provisório. Eu acho que nem na tortura e durante o período que chamam de ditadura militar ou de golpe que houve nesse país, talvez tenha sido tão intensa. Eu acho que os torturadores daquela época, pelo menos, tinham mais decência e mais noção de que a tortura era feita para as pessoas em busca de alguma informação ou de alguma coisa que elas haviam feito, não para matar. Eu acho que até eles deixavam o torturado, indiciado, descansar, para não exaurir, para não matar. Afinal de contas, o objetivo era outro, comigo diferente, não sabem nem torturar. Hoje então candidatos a pretensos agitadores políticos, talvez, que se fizeram presentes na província da capital, na capital da província de São Pedro, de Porto Alegre, e fizeram comigo, começando pela cena absurda que se deu ainda quando Bolsonaro, antes das eleições de Haddad, entre Bolsonaro e Haddad, sim, aquela época, quando pegou um certo pessoa que trabalhava como cargo em comissão na Assembleia Legislativa e colocou uma garrafa de vidro no meu pescoço, dizendo que eu era da Frente Brasil Livre, em função de meu bisavô, se alguma coisa do Taekwondo de Lopes. Eu acho que essa pessoa deveria. Sim, Miguel de Arte Gomes. Daí agora, cadelado, ainda se diz pretenso em defesa de Rosseto. Rosseto é uma pessoa legal, deveria saber quem é o Miguel de Arte Gomes, que começou como ativista lá no Julinho de Castilhos, onde usa o nome dos pais, que fundaram, segundo ele, a legitimidade do teatro da Terreira da Tribo. Presta atenção, ele ignorante, quantas vezes pedi ajuda para não fechar a escola e disse o que estava acontecendo e tentei falar de uma conversa legítima. Não, sempre foi um tarado,
sempre querendo comer, sempre querendo tirar proveito. E ainda arrogante, prepotente. A cobertura que ele fez pro Jornal do Sul, então, prisão do, então, né, presidente Luiz Inácio da Silva, ridículo por causa que ele fez dentro do apartamento dele, né, numa barraca na sala, né, e não na República de Curitiba, ridículo. Jornal do Sul, até mesmo os veículos de comunicação são manipulados aqui. Uma vez ainda encontrei ele junto com o filho do Stedley. O filho do Stedley chegou, conhecia já ele. Conheci ele um dia antes da formatura, quando ele se formou na URGS. E daí ele me disse: "E aí, moça, eu tenho uma Ferrari na rua." Aí eu disse: "O que você faz?" "Ah, eu tenho propriedades aonde eu planto arroz, lavouras de arroz." Eu disse: "É mesmo? Onde? Gente, São Gabriel." Eu estive em São Gabriel durante as ocupações das terras de Chotal. Sim, estive lá, documentei e registrei. Estava com o Gabriel Pilar, que faleceu. Já não é mais vivo, com o Bruno Hamilton. Fomos de Fuca até lá fazer uma cobertura. Acompanhei sim, Vazante Sem Terra. Tá, e agora ele tá lá fazendo uma lavoura de arroz. Achei engraçado, porque além de avisar pra ele que eu não precisava de Ferrari dele, porque aqui a gente vai de Mercedes-Benz, porque a gente tem Marco Polo, é mostrar no meu braço um vira-bosta, que é uma praga que se dá em lavouras, desde a época do Egito e tal. Uns caras velhos, e ele não reconheceram saber o que é. Poxa, se o dono da lavoura de arroz não sabe nem sobre pragas, e muito menos tinha propriedade antes de uma invasão de sem terra do próprio pai, que legitimidade tem para plantar arroz aqui e dizer sobre a agricultura familiar? O que vão fazer de novo? Roubar tudo que é dos outros para andar de Ferrari? Ah, sem falar nessas ruas maravilhosas e da pavimentação pública e da especulação imobiliária. Chamei a atenção também para o plano diretor de Torres, que enquanto estavam discutindo se o prédio iria fazer sombra na beira da praia, ser construído com não sei quantos andares às 5 ou 6 da tarde, sei lá que bosta é aquilo, deveriam prestar atenção que existiu, talvez, um plano de manejo e de proteção ambiental, que a maior parte das propriedades que estão construídas em algumas partes da cidade eram de preservação, são de preservação ambiental, e o arquivo, aonde constam esses documentos, simplesmente sumiram. Desde que eu fiz uma pesquisa para a URGS e tive conhecimento disso, junto à prefeitura da cidade, e tomei conhecimento que não existiam dados nem arquivo público, nem esses dados, consegui uma cópia desse expediente e que demarca e que fala e registra sobre o que é propriedade nacional, estadual, nossa, e que não deveria ter nenhuma propriedade privada em cima e nem regularizada no plano diretor. Não é para discutir, gente. Será que ninguém pensou nos esgotos? Foi com um professor da URGS, engenheiro, que me passou essas informações e que eu tenho registro aqui. Também ninguém prestou atenção? Tem mais um pouco ainda. O pessoal do PSOL deveria prestar atenção em certas pessoas que ganham prêmios de direitos humanos, enquanto eu nunca vi na vida, e dizem estar presentes enquanto assassinaram um sem terra durante uma invasão daquelas terras em São Gabriel. Só um pouquinho, eu tava lá, eu registrei, tem imagens, eu não tava sozinho, não aconteceu nada disso, eu nunca vi ele lá. Que direitos humanos? Conheci sim uma defensora de direitos humanos, os representantes delas que vieram para Brasília durante a Feira do Livro, aonde, na sessão de autógrafos do livro que ilustrei de Jane Lucas, que veio a Comissão de Ética e Direitos Humanos de Brasília, em nome da senhora Maria do Rosário, defensora dos direitos humanos, e nunca vi nenhum trabalho dele
Até porque ganhar prêmio de direitos humanos, meu querido, pensa bem, Jimmy, cantando numa banda de Rolling Stones. Meu querido, sinceramente, até quando você vai tirar e você precisa ganhar um prêmio porque você defendeu os direitos humanos? Isso não é normal, todo mundo não defende, não? Premiado, laureado. E agora, defensor do então candidato como é que é mesmo o nome do candidato a governo do estado? Ah, por sinal, me deve R$200. E eu já disse que eu precisava para pagar o futebol do Miguel e nunca me pagou. Tô esperando, era 300, pagou sim, cadê os outros 200? Será que foi e constou como fundo de campanha? Cadê a palhaçada? Eu acho que é o senhor Pedro Ruas, candidato ao governo, pelo pessoal. Tem mais um pouco ainda. Vamos lá, vamos tomar fôlego. Soldados incompetentes. Judiciário. Até agora, não ouvi nenhum candidato e ninguém dizer sobre o aumento da folha de funcionalismo público, talvez o único que funcione nesse estado e nessa cidade, que eu vejo trabalhar e que na hora que aperta quem resolve as coisas, que é a Polícia Civil e a Brigada Militar. Aonde está o reconhecimento desses profissionais que fazem de tudo e resolvem as coisas quando aperta aqui nesse lugar? Dos delegados, dos plantonistas, das pessoas da segurança pública que realmente, desde que começou as apurações Lava Jato, nunca saíram de perto de ninguém e sempre estiveram aqui com a gente. Onde está o reconhecimento dessas pessoas? Quantos? Quantos estão cansados? Quantos não aguentam mais a jornada de trabalho? Sistema Público de Saúde, bom, esse aí vamos falar ou deixa para depois? Afinal de contas, é ridículo o atendimento do Hospital Vila Nova. E ninguém fala nada, lógico. Banrisul com juros altíssimos, praticamente falido o Banco do Estado. Querem o quê? Mais recursos para a gente continuar alimentando quem lucra por fora nessa palhaçada toda? Vamos além. Que mais podemos falar? Como é que foram feitos as apurações dos gastos com campanha se o site da Receita Federal, e eu tenho como fazer prova disso, estava fora do ar durante algum tempo? Aonde que foram declarados os gastos? Tem certeza que a gente fiscalizou bem que gastou as impulsões do Facebook, aquelas formas assim disfarçadas de que não estou fazendo política? Peraí, é só uma janta, é só um sarau no Ocidente com um candidato. Mas só um pouquinho. Não houve lucro? Não houve divulgação? Onde está a prestação de contas? É porque talvez aquele lugar ali não tenha alvará para funcionamento e nunca teve. Até um dia pedi para entrar lá pagando ingresso. Não gostaria da nota, da nota fiscal, porque eu participo da nota fiscal gaúcha, né? Você poderia me dar? Não aconteceu, né? Então, cadê as notas? As notas dos senhores artistas aqui da cidade que se apresentam em casa noturnas. Onde é que tá os ganhos dos recibos dos cachês? Eu acho que tem até uma lei que a gente não deveria pagar. Couvert antecipado em casas noturnas. Onde é que está a regularização da Boate Kiss? Onde é que está a indenização às vítimas daquelas pessoas? Será que nem o Schirmer? Ou quem pediu dos bombeiros? Ou então até o laudo técnico do engenheiro nunca vai ser contestado? Eu preciso falar mais? Em quem que eu vou votar? Continue, digo no palanque, denunciando autoridades incompetentes, começando por aí. Acho necessário, afinal de contas, se é para torturar e se é para parar de falar e para ridicularizar ou para me censurar, que façam melhor. Prefiro os incompetentes de sempre do que os novos incompetentes, para que agora surgiram na cidade aqui onde eu moro, até mendigos que eu nunca conheci na vida e nunca tinha visto. Até os mendigos mudaram durante aqui as intenções e o início dessa tragédia já programada e golpista, porque provavelmente não existe legitimidade nessas eleições depois delas conclusas. É só pra votar mesmo. Quero ver se o mandato vai até o final. Vocês sabem que não. Já está orquestrado faz muito tempo, assim como Carlos Araújo, na época ainda vivo, e eu acompanhei o impeachment da sua ex-mulher, a presidente Dilma Rousseff,
junto a ele, e ele, estrategista político do PDT, me explicou muito bem. Sim, fica calmo, isso não é de verdade. A gente já tinha, e eu já sabia que isso ia acontecer antes, porque afinal de contas, quem fala e quem é representante do judiciário, do governo na esfera federal, e quem escolhe é a OAB, e eu tenho o maior escritório com registros da ordem, então é lógico que é muito fácil manipular até as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda vi uma palhaçada onde a OAB defendia, como é que é? O direito à democracia. Só um pouquinho, OAB. Até quando vocês vão definir quanto é que eu tenho que pagar para defender os meus direitos e usar as leis da Constituição para vocês? Ou seja, os honorários. Até quando vocês vão dizer quanto é que vocês devem receber? Será que vocês estão pagando os impostos corretos do que vocês cobram das pessoas para elas poderem usar e dizer sobre seus direitos e deveres? Ou a gente ainda precisa pagar para usar a Constituição para vocês? Desde quando é essa lei de ter que ter um advogado com o registro na ordem para se falar em juízo do que é legítimo nessa Federação de República Brasil?